pessoal! Hoje estamos aqui para mais um podcast da Escola Infantil Jardim. Eu sou a Letícia Martins, estou aqui hoje com a terapeuta ocupacional Débora Lana. Débora, conta pra gente sobre a sua formação e também, claro, eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu primeiro agradeço, né, Letícia, o convite. É uma honra estar aqui com a Escola Jardim, falando de um tema que eu gosto tanto, que é a terapia ocupacional, e do mundo da infância, né, que hoje é um tema, sempre foi, mas eu acho que hoje é um tema muito relevante pelo mundo que estamos vivendo, né? Então, estou extremamente feliz, agradeço. E a minha trajetória, né, que você perguntou. Eu sou formada em terapia ocupacional, fiz a graduação na Universidade Federal de Minas Gerais. Posterior, eu fiz um aperfeiçoamento em reabilitação infantil e a partir daí que eu fui buscar uma certificação internacional em integração sensorial, que eu vi muito sentido na abordagem, na intervenção, e quando eu estava ali, né, vendo as crianças e o próprio corpo dizendo, né, junto com elas ou para elas, eu senti ali algo muito profundo, muito forte, então eu quis aprofundar mais nessa questão da integração sensorial. Hoje é uma abordagem que eu mais uso no consultório, mas é muito legal a gente falar sobre a integração sensorial não sendo o principal da terapia ocupacional. Por quê? O que é a terapia ocupacional? Né? Débora, inclusive foi legal você ter tocado, né, nesse ponto, porque muitas pessoas acreditam que a terapia ocupacional ela está ligada apenas à parte motora, à parte sensorial da criança. E tem ali também uma parte emocional, tem uma parte também que tem crianças que têm problemas também com alimentação. É um cenário bem mais amplo do que muitas pessoas acreditam, Sim. né? Eu falo que a terapia ocupacional, ela gosta de entender, assim, a participação do indivíduo no meio em que ele vive. Então, assim, quando a gente pensa no mundo da infância, nas crianças, né? A gente pensa qual que é a maior ocupação da criança? A primeira que vem é o brincar, né? O conhecer o corpo, desenvolver ali. Depois vem a alimentação, depois vem o autocuidado, depois vem as relações sociais. Então, isso tudo são áreas da ocupação em que a gente vai olhar para essa criança quando chega para a gente ali na terapia ocupacional. Então, o que a gente faz ali? Eu acolho os pais, eu falo que eu escolhi o mundo infantil, mas eu trabalho só com adultos. Sei como é que Porque a gente trabalha com a criança, mas a criança é muito reflexo do lar, né? Sim. Dos pais e tudo mais. Então, a gente precisa muito pensar nisso para conseguir fazer uma atuação realmente eficiente. Né? Então, eu acho que esse é o nosso caminho. E a gente olha muito para o contexto. Não, o TO, eu vou falar muito TO, viu? Para reduzir o terapeuta ocupacional. TO, terapia ocupacional, para ficar mais dinâmico também, né? Então, assim, o TO, ele olha muito para o contexto e o que é significativo para aquela criança ou para aquele indivíduo. Porque a TO não atua só no mundo infantil, né? Eu vou falar aqui porque é a minha atuação. Mas assim, nós somos especialistas em análise da atividade. Então, quando chega uma demanda para a gente não quer saber só o que faz ou o que não faz. Nós queremos saber como faz. Né? Por que não está fazendo? Então, a gente vai ampliando as perguntas. Eu até falo que lá no consultório, os pais acham engraçado que às vezes eu faço perguntas e falo assim, mas por que ela está perguntando isso? Tem nada a ver com o que eu trouxe, né? Sim. E assim, é um quebra-cabeça. Porque ali a criança é um mundo. Né? Então, a gente precisa muito pensar nisso como um quebra-cabeça e ir construindo com a família, porque quem sabe daquela criança é a família. Então, a gente vai caminhando juntos nesse sentido. E aí, você falou uma coisa aí, no início, sobre as demandas, né, de alimentação, que chegam para a gente escrita, algumas outras coisas nesse sentido. E aí é legal a gente pensar, eu gosto muito de pensar assim, como se fosse uma pirâmide, aquelas pirâmides do Egito mesmo, assim, bem triangular, assim. E a gente pensa no topo e a gente pensa lá na base. O que está no topo, geralmente são o foco das nossas preocupações. Então, entra a leitura, entra a escrita, entra as atividades de vida diária, né, que vai aí a alimentação e as outras coisas que a gente já citou. Mas ela está lá em cima da montanha, não, né, da nossa pirâmide. E para uma pirâmide ser bem consolidada, o que a gente precisa? Cuidar da base.
cuidar da base. Então, é isso. E a base, o que é a base quando a gente pensa? É o sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central, ele está ali com os nossos sistemas sensoriais. E sistemas sensoriais, geralmente, a gente lembra de 5. Visão, audição, tato, olfato, paladar. Mas tem 2 outros que são extremamente importantes. Tem outros, né? Eu vou falar mais de 2, para a gente não aprofundar tanto nisso. Mas tem o vestibular, sistema vestibular, e o sistema proprioceptivo, que é essa palavrinha esquisita, mas que faz total sentido, né? Que é a percepção do próprio corpo no espaço. Então, quando a gente vê esses 7 sentidos lá embaixo nessa base, e se a gente olhar só lá para cima na pirâmide, a gente não consegue resolver ou caminhar com aquela criança. E aí, Débora, que vem vamos supor assim, às vezes algumas dúvidas das famílias, principalmente lá na escola, que às vezes quando a gente enxerga alguma dificuldade funcional na criança, assim, no seu dia a dia, às vezes a família traz para a gente questões, a criança não consegue vestir roupa de frio, a criança só come 10 alimentos ali numa mão, que você conta que ela come. Algumas preocupações, igual você falou, que estão no topo, né? Da pirâmide. E aí a gente sugere a procura de uma TO. E aí essa família assusta. Por quê? Muitas pessoas acreditam que apenas as crianças com diagnóstico, né? Então, vou dar um exemplo aí, né, para quem está assistindo a gente. TEA, TOD, TDAH, dentre outros, que precisam de TO. E, claro, né, caminhando junto com você, Débora, e junto com outros terapeutas ocupacionais, a gente sabe que não é só de diagnóstico que a gente trabalha na TO. Né? Então, conta pra gente aí um pouquinho disso. Como que vocês trabalham aí com essas funções da base da pirâmide aí. Então, lá no consultório, primeira coisa, né? Vamos voltar aqui na sua pergunta. Terapia ocupacional não é indicado só para crianças com diagnóstico. Acho que a gente tem que frisar isso bastante, né? Porque a terapia ocupacional, como eu falei no início, ela vem olhar para a participação do indivíduo no contexto, no dia a dia. Então, toda criança, qualquer criança que esteja ali precisando de um auxílio para desenvolvimento de habilidades, ela pode vir para a TO e deve vir para a TO para ajudar nesse desenvolvimento. Então, assim, pode ser que ao longo do processo da terapia chegue um diagnóstico, né? Encontre um diagnóstico ali, desperte para isso. Tem, né, a equipe multidisciplinar que a gente faz muito isso. O TO não trabalha sozinho. Eu gosto muito de falar isso, assim. Eu gosto de ligar para a psicóloga, liga para a fono, conversa com o neuro. E isso vai, porque é uma equipe, é um time. Né? Então, para a gente conseguir, às vezes, chegar num diagnóstico, a gente precisa passar por esse caminho. Sim. Mas tem muitas crianças no consultório que não têm diagnósticos. E aí é muito legal a gente pensar, né, Letícia? Eu falo que a gente precisa ampliar a nossa mente cada dia mais. Porque nós estamos vivendo um mundo muito diferente, muito imediatista, com muita correria. Então, assim, a gente... nosso mundo faz a gente correr o tempo inteiro. A exigência é o tempo inteiro, a produtividade é muito grande. E os meninos estão indo na onda, né? A gente precisa olhar para isso, porque muitas vezes já chegou caso no consultório de não ser uma disfunção, por exemplo, de processamento sensorial, mas de ter uma desorganização no lar, né? De ter uma desorganização emocional ali, de dificuldade de regulação. Então, o olhar precisa estar muito atento para identificar isso. Tá? Inclusive, gente, eu pessoalmente vivo isso com a minha filha de 6 anos, que tem sintomas assim, de ansiedade bem nítidos. É uma criança que precisa de mais movimento do que as crianças da idade dela. É uma criança que precisa de tocar em mais coisas no ambiente que ela está, mais do que das crianças da idade dela, pôr a boca, mesmo com 6 anos e meio ainda, ela tem necessidade de colocar a boca.
E aí essa parte também da ansiedade, até mesmo do próprio movimento, às vezes de ficar nervosa com alguma coisa, tem muito a ver com a minha correria do dia a dia. Então, se eu não cuido da rotina dela, do deixar ela fazer as coisas com tempo, com significado, eu estou contribuindo para os sintomas dela, seja de ansiedade, seja de vontade de pegar alguma coisa para poder dissipar, né? E jogar longe. A emoção, a energia. E aí eu vou atrapalhar todo um trabalho, né, que precisa ser desenvolvido com ela na escola ou alguma outra terapia que ela faça à parte. Então, realmente, assim, não é fácil fazer. Eu confesso para vocês, como mãe é fácil falar, mas que é um tema que eu acho que a gente está aqui justamente para trazer esse conhecimento para todos que estão nos assistindo e para procurar, né, para as pessoas procurarem mais saber sobre esse trabalho da TO, sobre os benefícios, né, da terapia ocupacional. E aí, Letícia, você falou uma coisa muito importante, assim, né, rotina. Como que dentro da nossa rotina, que já tem tantas coisas, a gente chega e coloca mais coisas. Exemplo, você falou, né, da situação com sua filha e tudo. Então, se eu chego e coloco milhões de coisas para você fazer com ela em casa, você vai fazer? Provavelmente não, porque a nossa rotina tem engolido a gente. Então, como que dentro... Aí, eu acho que a estratégia que a gente precisa usar com os pais e, né, assim, o cuidado de construir isso em conjunto com a família é exatamente esse. Para a gente não passar por cima, né? Porque se eu falar com você que você tem que parar cada meia hora e fazer alguma coisa, você vai falar, não é possível, né? Então, falar, então é possível isso? Dentro da rotina, na hora do banho, que você já tem que tomar banho mesmo, dá para fazer isso? Então, é uma construção. E aí, eu acho que a terapia ocupacional, o importante, né, de procurar no tempo, assim, dar o suporte no tempo certo. Né? Então, assim, trazer esse suporte para a criança, porque ele é um espaço em que ela vai ter o brincar. Muitos chamam meu espaço de parque, e todas as vezes que eu escuto, eu fico feliz, porque parque relembra a alegria. Mas eu sempre friso logo depois que ali não é um parque, ali é uma terapia. Né? E ali ela está para mudar alguma coisa, para melhorar alguma coisa, para ganhar alguma habilidade, e isso é muito importante, a gente trazer também esse autoconhecimento para a criança. Mesmo os pequenininhos, né, a gente acolhe de um jeito, olha, todo mundo tem que melhorar também, tá tudo bem. Né? Tem crianças que fazem muitas terapias, eu já tive criança me perguntando assim, mas por que eu faço isso tudo? E aí, o que tem na rotina dessa criança? Né? O excesso de coisas. Então, a gente precisa muito colocar tudo na balança para ver essas crianças aí voarem independente de diagnóstico, né? Nossa, Débora, muito legal. E assim, eu olhando aqui as coisas que eu preparei, né, para o nosso dia de hoje, Débora, claro que eu, enquanto diretora de escola, e acredito que as minhas amigas diretoras e diretores compartilham comigo desse sentimento, é que a gente percebe que as crianças do movimento, as crianças que buscam o toque, que são desajeitadas com os colegas, que às vezes não têm essa dimensão do espaço que ocupam, chegam, né, na sala derrubando as coisas, às vezes encostando mais no amigo, apertando o amigo, aquele abraço mais forte que incomoda, aquela necessidade de abraço o tempo todo, que deixa o amigo assim, incomodado também. Essas crianças, às vezes até para uma criança que é mais... a gente não pode dizer tímida, né? Mas que é uma criança mais tranquila, que não tem essa necessidade, para essa criança, essas atitudes, elas aparentam ser uma atitude agressiva. Às vezes as crianças até chegam em casa dizendo que o colega bateu, que o colega está empurrando, e aí elas começam a conversar com as famílias desse incômodo desses colegas, por exemplo, e as famílias chegam até a gente acreditando que realmente a criança ela é uma criança agressiva, que a escola precisa fazer alguma coisa, e aí a gente fica ali naquele limite
do que a gente consegue trabalhar ali dentro da escola, como que a gente lida com essa criança do movimento, essa criança que pega mais, que sente mais o mundo. O que você, né, pode falar aí para todo mundo aí que está nos assistindo sobre esse tema? Não, muita coisa. Eu vou tentar te lembrando aí. Daria pra gente ficar aqui um bom tempo falando disso. Porque é isso, né? A nossa dificuldade de lidar com o diferente. Né? Então, assim, muitas famílias que não têm, às vezes, uma criança do movimento em casa, ou que não tem uma criança com alguma demanda mais específica, às vezes tem dificuldade de entender o outro lado também, né? Então, assim, enquanto eu como TO e você quanto escola, né? Eu acho que o caminho é formação e trazer as pessoas para perto, né? Formação com os pais, formação com os professores, para compreender o que tem sido feito. Esses dias, eu não sei aonde que eu vi, não é no Brasil, mas tem uma escola que criou um método que a primeira função do dia da criança é uma corrida de 15 minutos. Eu achei fantástico. Eu tinha que ter tirado assim, o print na hora dessa reportagem, porque eu fiquei encantada. Porque assim, o movimento está comprovado já por pesquisas como que o aprendizado, por isso que a gente tem pausas na escola. Até quando a gente está ali na adolescência, os jovens, eles vão diminuindo as pausas, aumentando o tempo ali de concentração, mas tem o tempo. A gente precisa respirar, a gente precisa sair daquele espaço. Então, pensando no jardim das crianças lá piquititas, elas precisam desse movimento. A gente vê ali dentro dos, por exemplo, 3 anos, o tempo de atenção contínua é muito pequeno e a gente às vezes quer um tempão. E uma criança que às vezes tem uma dificuldade ou uma disfunção, algo nesse sentido, vai ficar um tempo ainda menor. E como que a gente vai lidar com isso? E aí é o grande desafio da escola. Porque a gente compreender... esses dias eu li sobre justiça, né? Justiça não é dar o igual para todo mundo. É dar para cada um aquilo que ele precisa. Então, isso é tão importante. Aquela criança, quando a gente trabalha o respeito entre as próprias crianças no desenvolvimento, a gente consegue, às vezes, o adulto tem mais dificuldade do que a própria criança em lidar, né? Mas, assim, a gente vai construindo isso com as próprias crianças e o respeito ali vira mútuo, né? Então, assim, numa escola em que uma criança, vamos supor, uma sala, fala aí uma quantidade de gente, de crianças da sala. Vamos colocar uma sala de 14 crianças de 3 anos. Uma sala de 14 crianças de 3 anos de idade. E aí a gente tem, vamos supor, aí umas 3 do movimento. Pois é, e aí, vamos pensar. 14 crianças, 3 ali são mais do movimento, mas são 14 crianças. Então, e são 14 crianças dentro de uma faixa etária próxima, né? Sim. Ou seja, todos eles vão precisar do movimento. E que bom que tem crianças do movimento para trazer movimento para essa turma, né? Esse é meu olhar de TO. Eu acho que a gente que tem que aprender a lidar. Então, talvez a gente precise ali fazer mais pausas durante o dia, né? A rotina ali do dia. Às vezes ter mais pausas e é com a turma toda. Às vezes, eu precisar de sair com uma criança de sala para poder trazer uma regulação, um tempo ali, vai, mas volta. E assim, acho que o mais importante, a gente fala muito sobre a inclusão, que eu acho que é a minha maior bandeira hoje, né? A dificuldade das escolas mesmo em lidar com isso. Não, vou até voltar a minha fala, porque eu acho que não só das escolas, eu acho que ainda é do mundo, né? Nós estamos ainda caminhando para compreender, aceitar e viver essa inclusão. Então, é uma grande bandeira que eu levanto para que a gente possa, dentro das escolas, ter mais momentos em que a turma esteja com aquela criança que também está com uma dificuldade. Né? Que essa turma entenda, e aí não é uma exposição da criança, é fazer o outro entender, por isso que eu falo que é desde pequenininho, é fazer o outro entender que, olha, Letícia vai aprender de uma forma, eu vou aprender de outra forma. A minha necessidade é uma, a sua necessidade é outra. Então, isso é construção. E eu acho que a escola tem esse papel na vida da criança muito importante. Débora, você falou 2 coisas que ficaram aqui na minha cabeça. A primeira, que você falou logo no início da sua fala, que você achou legal, né, a reportagem da criança correndo, que o movimento é muito importante,
que essas pausas são importantes, mas eu acredito que você também tenha levado em consideração que a pausa não é só o movimento, né? Exato. É uma pausa para, às vezes, para sair de uma atividade direcionada para a criança Isso. brincar livre, né? Para ela, sei lá, montar um quebra-cabeça, um Lego. Mas tem uma outra crença que eu vejo nas famílias de crianças do movimento, que é achar que a criança tem que estar em movimento o tempo inteiro. Né? Então, aí a família fala, nossa, eu já quer tirar de uma escola de educação infantil, colocar numa escola grande, porque tem mais espaço, porque lá o espaço físico é maior, e ela vai correr mais, ela vai fazer mais esportes, aí às vezes leva para o futebol, leva para natação, aí põe jiu-jitsu, aí tem enfim, né? Aquela infinidade de... Não, deixa eu levar a criança... Para compensar, né? Depois da escola, eu vou levar ela na pracinha, porque lá, né, na minha escola, por exemplo, tem uma praça ao lado. Então, quer levar na pracinha para gastar energia para chegar em casa cansado. E não é isso, né, Débora? Essa criança, ela também precisa de uma contenção. A criança do movimento também precisa de uma contenção, Exato. Né? Eu falo que tem pais que falam assim, mas eu não entendo. Eu ponho ele lá para gastar tanta energia, vai na praça, de e volta. E ele está mais agitado. E isso é integração sensorial. Isso é uma questão ali que não está acontecendo essa integração. Um sistema vai tentando compensar o outro. Então, às vezes, uma criança que vai, por exemplo, por uma praça e já tem esse excesso de movimento, esse excesso de busca sensorial, pode ser que ela fique ainda mais desorganizada, porque ela tá buscando ali, mas de uma forma... Não tem planejamento, não tem ali um direcionamento, né? Então, muitas vezes, a gente vai precisar direcionar, vai precisar da intervenção, não é só... muito, às vezes até piora, né, Letícia? Porque, assim, eu falo sobre uma sobrecarga sensorial. E, às vezes, a sobrecarga a gente não percebe no momento. Mas aí, quando chega de noite, é um caos para dormir, tem uma crise de choro muito intensa, a criança não consegue explicar. E, muitas vezes, né, a maioria das vezes, a criança realmente não compreende o que está acontecendo. Né? Então, são os sistemas lá, eu falo que sistema sensorial é como se fossem engrenagens, e, às vezes, um está ali meio... Então, vai travando outros sistemas. Então, a gente precisa olhar muito para isso. Não é só encher a agenda, né? Precisa Sim. de intervenção e precisa de uma organização. Eu falo que um dos sistemas que traz muita organização é o proprioceptivo, né? Brincadeiras e movimentos que fazem força. Então, pular, saltar, empurrar coisa mais pesada, puxar ali pela corda fazendo força. Isso tudo traz uma sensação proprioceptiva, e isso traz uma organização. É diferente, por exemplo, de um estímulo leve e rápido, que é excitatório, excitativo. E a gente não quer a excitação nesse momento, a gente quer uma organização para calma, para relaxamento. Então, a gente vai para o outro lado. Então, às vezes, vai ter um almofadão, vai ter eu falo muito do cantinho da calma, eu amo esse nome. Então, usar almofadas, uma cabana, às vezes não tem espaço, fala, não, mas meu apartamento é pequenininho. Do ladinho do sofá, uma almofadinha do ladinho do sofá, para que a criança tenha uma referência com menos estímulo visual, tirar alguns, é como se a gente não estimulasse alguns sentidos nesse momento. Então, por exemplo, tem uma criança que vai lá no consultório que adora entrar dentro de um saco de lycra. E aí tem gente que fala assim, Deus me livre de entrar nesse saco de lycra, né? Porque cada um vai ter uma percepção. E quando essa criança entra... eu não falo mais nada. Porque ela não precisa de estímulo ali. Ela já está tendo o estímulo que ela precisa. Então, às vezes, a gente demanda muito das crianças, faz muita pergunta para a criança, a gente interrompe as crianças no brincar. Na né? exploração, na criatividade, né? Então, a gente às vezes nem espera. A gente já faz a pergunta, opa, a criança ia ter uma outra ideia. Sim. Né? Então, a gente corta esse processo do desenvolvimento que é tão espontâneo e tão criativo. E outra coisa também, Débora, que você colocou aí, que às vezes as crianças do movimento precisam também sair de sala, aquela questão, né, de tratar os diferentes de formas diferentes, né, passear um pouquinho e tudo mais. E aí vem uma outra dificuldade, tá, das escolas. E eu te falo assim, por uma experiência própria também minha, que é fazer o equilíbrio da criança que precisa sair, porque eles são pequenos, e das outras crianças que estão percebendo a saída e não estão saindo. Então, assim,
Você tem alguma dica, Débora? Você já passou por isso? Alguém já te perguntou? Isso já passou pela sua cabeça? Como que a gente pode fazer isso de uma forma, né, que é respeitosa com a criança do movimento, mas que, ao mesmo tempo... O que é legal a gente falar para a criança que precisa compreender, que precisa ficar em sala, para que a gente não também exponha essa diferença, né? Eu acho que aí vai muito do feeling do professor naquele momento, porque ele está ali todos os dias com aquela criança. Então, eu acho que dependendo da criança, a gente pode fazer uma pergunta: o que você faz bem? Ou então dar um exemplo, a própria professora, né, ou o professor, dá um exemplo: olha, isso aqui, você lembra que você faz isso muito bem? Ou então, você lembra que quando a gente corre, dá um exemplo vivo, né, assim, algo de vivência, para que a criança fale: olha, é mesmo. Então, fulano, porque provavelmente essa criança está questionando a professora, né? Então, assim, e o fulano, ele precisa disso para conseguir fazer isso aqui, nesse momento. Então, eu acho que fazer o trazer o olhar para si, ou seja, aquela professora está fazendo o olhar para a própria criança e não para o que a outra criança não está conseguindo fazer. Eu acho que é muito legal, assim, dentro da prática, por isso que eu falo da construção desde os pequenos, porque isso é uma construção de respeito mesmo com o outro, né? Que o outro vai ser diferente. Ninguém é igual a ninguém, né? Então, eu acho que, na prática, eu colocaria exemplos com a própria criança que questionou, né? Para isso ser construído. Tá? Não sei se ficou claro, eu acho que... Deixa eu só entender, a gente fala com essa criança que está questionando quais que são os potenciais dela, ou quais são os potenciais da criança do movimento. Não, eu acho que a gente tem que falar com a criança que questionou, nós precisamos trazer o olhar para ela própria. Então, nós vamos fazer a reflexão com ela, com as dificuldades e as potencialidades dela. E aí, para concluir essa... Mas dizendo que ela consegue esperar, por exemplo? Essa parte que eu não entendi. Sim, sim. E aí a gente pode falar: olha, você consegue esperar nesse momento para fazer a próxima atividade. O fulano, ele ainda precisa sair da sala para voltar. E você viu que depois que ele volta, ele consegue fazer? Então, trazer algo no sentido assim... olha, isso é bom para ele. Então, vamos apoiar isso para ele, porque isso é bom. Está ajudando ele. Então, assim, trazer o lado para que a criança entenda. Não é um privilégio isso. Sim. Entende? Porque, às vezes, né, na construção, é isso mesmo. Os meninos comparam muito, né? E a gente vai começando a entender isso. Então, Débora, você deu para a gente alguns exemplos da propriocepção, né? De trazer ali uma contenção necessária, uma pausa para a criança se entender ali naquele ambiente, não é isso? Sim, eu não digo assim, contenção. Eu não sei se eu usaria essa palavra. Mas talvez um limite físico. Né? Então, assim, quando eu falo de almofada, de uma lycra que eu entro, alguma coisa, ou um abraço apertado. Algo que traga organização. Isso. Um limite que traga organização. Isso. Ótimo. E isso é muito legal você falar a palavra limite, porque eu acho que a gente entra também na questão do comportamento, né? Assim, as crianças, ao longo do processo do desenvolvimento, elas pedem também por limites. Então, a gente precisa validar os sentimentos, mas não é permitir que faça tudo. Eu entendi que você quer muito, mas agora não é possível, por exemplo. Né? E isso, assim, vai ter choro às vezes, e aí a gente fica incomodado, né, com esse choro, mas foi acolhido, o sentimento dessa criança foi acolhido, então tem aprendizado. Eu acho que a nossa base é o afeto, Letícia, assim, para mim, de tudo que você me perguntou e a gente conversou, se desse para resumir em uma palavra, eu diria afeto. Porque é a gente ampliar o olhar para isso, sabe? Eu digo que o comportamento, todo comportamento quer dizer alguma coisa. Todo. Então, assim, quando a gente pensa no contexto escolar, pensa bem, naquela sala de aula de 14 crianças. São 14 sistemas familiares dentro de uma sala. Porque a criança não é só ela. Tem um sistema com ela. Então, ali são 14 sistemas, mas ainda tem o sistema familiar da professora, o sistema familiar da auxiliar, que muitas vezes está ali, né? Sim. E ainda tem um sistema que é da escola, funcionamento da escola. Então, para a gente conseguir, é um grande desafio. Uma escola é um grande desafio.
E, ao mesmo tempo, é um super mundo sensorial, né? Então, juntando isso tudo... E não dá para a gente equilibrar uma sala de aula para cada mundo, né? Exatamente. E muitas vezes às vezes a gente nem conhece o mundo daquela criança, né? Então, assim, eu falo que a gente precisa realmente, se fosse para resumir em uma palavra, eu diria afeto. Ótimo. Porque quando a gente fala, por exemplo, tem um comportamento acontecendo, mas por que ele está fazendo isso? A gente devia mudar essa pergunta. Talvez perguntar, o que ele quer me dizer com esse comportamento? O que ele está tentando me trazer com esse comportamento? Porque a gente é muito também da ação, do imediatismo, então a gente quer resolver na hora. Começa a observar. Começa a notar. Olha, acontece isso toda vez que... Tum. Então, olha, acontece isso toda vez que volta do final de semana. Olha, a gente começa a observar e a partir daí que a gente faz a nossa ação. Ótimo. Tá? Então, Débora, você falou então dessa parte de propriocepção, que eu achei fantástico, assim, trouxe várias dicas para nós da escola, né? E também acredito que para as famílias que vão nos assistir também. E a parte da integração sensorial, que na verdade você falou do sistema vestibular, que os 5 sentidos a gente já entende e a gente já sabe quando a criança não tem aquela função bem definida. Mas do ponto de vista do vestibular, você tem alguma coisa para nos falar, para pontuar? O sistema vestibular, ele anda muito coladinho no proprioceptivo, tá? O sistema vestibular, ele tem a ver com o vestíbulo, que é lá dentro, eu falo muito da labirintite. Quando a gente fala desse movimento, né? Então, quando eu movimento a minha cabeça para um lado, movimento a minha cabeça para o outro, ele está me dando algum estímulo. Então, pensando na função do dia a dia, são às vezes crianças que têm, às vezes, por exemplo, uma questão vestibular, né? Pode ter questões de equilíbrio ou questões de excesso de movimento, né? De busca muito grande por movimento. Aquelas crianças que, às vezes, posturalmente na cadeira, ficam mais segurando a cabeça com a mão, ou então senta de lado, ou então cai da cadeira, ou esbarra muito no colega, tem uma questão postural ali, né? Então, a questão vestibular tem tudo a ver com isso. E aí a gente pensa, por exemplo, lá na frente, a questão da escrita tem base vestibular. A escrita está lá no início, lá no topo. O vestibular está lá na base. Então, às vezes, a gente pensa muito na função, né? O que é que eu preciso trabalhar aqui? Então, a gente vai lá, vamos treinar. Mas será que se a gente trabalhar o sentido vestibular ali, proprioceptivo, junto com um treino ali, às vezes, da escrita, né? Dei o exemplo da escrita aqui. Será que não vai ter um efeito? Porque a gente está trabalhando na base, nós estamos consolidando, né? Então, eu acho que lá na escola, no Jardim, já fui. Amo ir lá naquela escola. E lá tem os balancinhos, né? Toda vez que eu vou lá, eu tiro uma foto daquele espaço ali. Porque tem possibilidades da criança procurar por aquele estímulo, né? Então, assim, o estímulo vestibular, muitas vezes a gente não tem possibilidades, assim, muito no dia a dia, né? Eu tenho aqui, que minha cadeira, ela roda. Então, eu vou buscando ali, né, estímulos para que eu consiga me manter com atenção em você, para que eu consiga fazer a organização do meu pensamento, para eu conseguir falar. Então, isso tudo está integrado. Ô, Débora, e uma dúvida com relação a isso. A criança que tem essa necessidade, né, de equilíbrio vestibular, isso pode ser, vamos dizer, a palavra, com certeza é a palavra errada, talvez, mas curado com esses estímulos, ou isso vai levar para a vida toda, e na vida toda essa pessoa vai precisar de mecanismos para se autorregular? Então, já que você falou da cura aí, nós vamos voltar nessa palavra. Isso é fácil, né? Mas então, a gente não fala cura porque não é uma doença mesmo, né? É uma forma diferente de funcionamento. Então, assim, quando o pai pergunta, ou você agora me perguntando, e aí? É para sempre isso, né? Tem que ficar sempre na TO? Não, porque a criança ali, aí a gente entra num outro tema, que é a neuroplasticidade, né? Então, assim, na terapia de integração sensorial,
quando a gente vai trabalhando, a gente vai organizando esse sistema. Então, a não ser que não seja trabalhado. Se não for trabalhado, é aquela pessoa que vai ficar ali sempre precisando desse estímulo. Mas algo que foi trabalhado, tem muita criação de estratégias também. E ali, se a gente trabalhar a base e ela fica consolidada, a criança evolui, né? Vira um jovem adulto extremamente funcional. Uhum. Mas muitas vezes eu falo que, principalmente o estímulo tátil, texturas, é um estímulo que a gente precisa sempre, quem tem ali uma sensibilidade maior, né, ou uma hiperreação, né, uma hiperreatividade com o estímulo tátil, sempre precisa ser apresentado. Às vezes melhora rapidamente e aí para o estímulo. De repente começa com algumas coisinhas. É uma meia que incomoda, é uma etiqueta que pinica, e aí a gente começa. Então, assim, eu falo que apresentou algo no sentido do sistema sensorial. Se for algo na questão de disfunção, é preciso ter uma intervenção. Com essa intervenção, vai vir a função, né? E isso não é sozinho. Lembrando que o terapeuta ocupacional não faz nada sozinho, não faz milagre, porque se fizesse eu estava feita na vida. Então, é uma construção isso, né, com a família e com a escola. Porque o tempo que a criança fica na escola é demais, né? Sim, hoje em dia então, a maioria, né? Grande parte das crianças ficam integral também. E então, Débora, assim, o que você gostaria, né, de deixar aqui para quem está nos assistindo, se tiver alguma coisa aí que eu não perguntei, que eu não falei, eu gostaria de deixar aí, né, o final do nosso podcast para você colocar alguma frase, algum recado. Alguma instrução? Olha, eu tenho um livro, eu não achei ele lá em casa para trazer, mas chama O Amor, porque o amor é importante. Não sei se você já leu. Não. Que eu sou apaixonada com esse livro, porque o recado que eu deixo realmente hoje, né, assim, para falar para todas as famílias, falar para a escola, é empatia. 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 Né? Eu acho que o olhar para o outro precisa realmente ser ampliado, sabe? Assim, todos nós temos dificuldades e pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Então, assim, muitas vezes a gente vai na escola e a gente conversa, às vezes a professora, nossa, eu não tenho nem coragem de perguntar isso. Opa, mas é com essa pergunta que a gente conseguiu ajudar essa criança. Então, que a gente não tenha vergonha de falar, eu não faço ideia do que eu faço com essa criança. Ótimo. Então, nós vamos construir isso juntos. Débora, eu acho muito fantástico isso que você falou, porque, por exemplo, eu, lá em casa, e eu tenho um menino de 4 que é do movimento e tenho a Sara de 6,5 também, e querendo ou não, eu também sempre fui do movimento, eu também sou ansiosa, tenho minhas questões, mas eu espero que ela seja diferente o tempo inteiro. Várias coisas nela me incomodam. Aí, às vezes eu olho uma criança quietinha, uma criança que não fala demais. Enfim, né, a gente vai comparando algumas questões. Ah, não, mas ela podia ser mais assim, ela podia ser mais assado. E eu sempre escuto, assim, da minha psicóloga principalmente, né? Letícia, ela é ela. Ela é a Sara. É o ser humano, Sara. Ela não é você, ela não é quem você quer que ela seja, ela não é quem fulano quer que ela seja. E isso realmente, assim, é um trabalho que eu tenho tentado fazer diariamente. Não é fácil. Tudo que é diferente da gente incomoda, tudo que é demais para a gente incomoda. E eu achei fantástico, né, essa palavra aí, empatia, que eu acho que define bastante tudo que a gente conversou aqui hoje. Queria te agradecer, assim, extremamente por essa presença, por estar aqui, tirar o seu tempo precioso, que eu tenho certeza que não foi fácil, né? A gente tentou várias agendas e conseguimos. E muito obrigada, viu, Débora? Letícia, eu agradeço demais a oportunidade. Se eu pudesse ficar aqui, eu ia falar até de noite. Eu também, gente. Eu tinha vários assuntos ainda para tratar. Virava de noite, porque vão vindo coisas na nossa cabeça, né? E eu agradeço muito. Acho que
Me coloco à disposição para a gente fazer outras vezes com outros temas, para a gente realmente aprofundar nos temas, porque eu falo que quando a gente fala, a gente se escuta, né? Sim. Então, isso é muito gostoso. E quando a gente conversa com o outro, e sabendo que tem muitas pessoas que vão nos assistir, a gente é uma sementinha que a gente planta ali, e que algo da nossa palavra vai despertar algo em alguém. Sim. Né? A gente não vai, de forma alguma, agradar todo mundo, a gente não vai ser uma pessoa que vai todo mundo concordar com a gente, né, nessa vida, mas eu tenho certeza que essa conversa, para mim, valeu muito. E tenho certeza que para você também, né? Com certeza. Então, que possamos aí seguir juntos. Sim. Em prol dessas crianças que são, assim, eu falo que é futuro atual. Olha, gostei dessa. Muito obrigada, viu, Débora? Eu que agradeço. Pessoal, até mais. Esperem aí o nosso novo podcast com a Escola Infantil Jardim. Obrigada. E não se esqueçam de seguir a gente no @Escola Infantil Jardim. Meu Instagram é @TO_Débora_Lana. Ótimo. Lana com um N. Ótimo. Então, muito obrigada, pessoal, e até a próxima.